Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, meninas e meninos, para mais um vídeo do Resumo Direito. Hoje, dia 31 de outubro de 2022, um dia depois da declaração de Lula como, enfim, o vencedor das eleições, então, atual presidente, o novo presidente a partir de 1º de janeiro de 2023. Durante toda a propaganda política, uma informação que foi muito difundida e que mais de 20% da população acreditou, segundo pesquisas de algumas instituições, foi que, uma vez eleito, uma das pautas de atuação do Lula seria o fechamento das igrejas. A minha pergunta é muito simples. É possível que haja o fechamento das igrejas? Já lhe antecipo que é absolutamente impossível esse fechamento. Vamos estudar com calma, com os olhos na Constituição e analisando de forma pragmática, na verdade, uma forma contextual, de forma prática, o que diz a Constituição. Bom, primeiro ponto, é importante que a gente leia o artigo 19, inciso 1 da Constituição. O artigo 19, inciso 1 é bastante plurissignificativo. Ele traz a laicidade do Estado, mas também traz alguns compromissos de presidentes, governadores e prefeitos. Veja só, é vedada a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Então, o primeiro ponto, União, Estados, DF, municípios e os seus chefes, evidentemente, não podem estabelecer cultos ou igrejas, não podem subvencioná-los, ou seja, dar dinheiro, embaraçar-lhes o funcionamento, ou seja, prejudicar o funcionamento dessas igrejas, dessas religiões, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. É vedado, então, ao presidente, ao governador, prefeito, manter relações de dependência ou aliança com chefes religiosos. Também é proibido a eles embaraçar o funcionamento de igrejas. Também é proibido a eles subvencionar isso, ressalvada as possibilidades previstas em lei de colaboração de interesse público, mas somente nesse caso. Esse artigo 19, inciso 1, traz a laicidade do Estado. Resumidamente, o Estado não tem uma religião oficial. É a exigência de equidistância do Estado, dos exercentes de poder, com o fenômeno religioso. Não é possível, portanto, interferir num ou noutro credo. Saulo, mas me diz uma coisa. Caso o presidente da República tente, por algum instrumento jurídico, que nós vamos ver daqui a pouco, que são absolutamente insubsistentes, fechar uma igreja, a gente está diante de algum problema prático? Ele pode se ferrar por isso? Claro, haveria aí crime de responsabilidade que sujeitaria ele a um processo de impeachment e perderia o cargo. Olha o que diz o artigo 85, inciso 3. São crimes de responsabilidade do presidente da República que atentem contra a Constituição, os atos do presidente que atentem contra a Constituição e especialmente contra, inciso 3, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Então, repare, atentar contra direitos individuais, o direito fundamental à liberdade religiosa é um deles, seria aí um ato configurado como crime de responsabilidade que sujeitaria esse presidente intervencionista na religião alheia a um processo de impeachment. Saulo, mas a liberdade religiosa é um direito individual? Vamos para o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurada o livre exercício de cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Senhores, isso é um direito fundamental que está previsto lá no início do artigo 5º da Constituição. Logo no inciso 6º, nós temos aí 79 incisos hoje de direitos individuais. O 6º já traz aí o direito à liberdade religiosa, a proteção aos locais de culto e suas liturgias, na verdade, a obrigação do Estado de permitir que as pessoas possam professar as religiões que bem entenderem na sua esfera privada. Saulo, mas me diz uma coisa, isso é uma previsão da Constituição. A Constituição pode ser alterada. Pode ser alterada. A Constituição pode ser alterada quando tem uma proposta de emenda, e essa proposta de emenda é aprovada em 2 turnos por 3/5 dos votos dos membros da Câmara e do Senado, que juntos compõem o Congresso Nacional.
Tem até vídeos sobre isso aqui no canal. Saulo, então me diz uma coisa, será que é possível uma emenda constitucional dizendo que as igrejas então seriam fechadas, as igrejas evangélicas seriam fechadas? É possível alterar esse artigo 5º, inciso 6, para fechar as igrejas? Pessoal, não. Mas por que não, Saulo? Se a PEC aprovada, ela vira uma emenda que altera a Constituição, por uma razão muito simples. Direitos individuais são cláusulas pétreas, que também tem vídeo sobre esse assunto aqui no canal. Reparem, 60 parágrafo 4º, artigo 60 parágrafo 4º, não será objeto de deliberação. Veja, sequer vai se deliberar sobre isso. Proposta de uma emenda, ou seja, uma PEC, tendente a abolir, inciso 4º, direitos e garantias individuais. Então repare, mesmo que comece a tramitar no Congresso uma PEC dizendo que as igrejas deveriam ser fechadas, essa PEC sequer poderia tramitar. Qualquer parlamentar federal, seja deputado federal ou senador, poderia entrar com um mandado de segurança diretamente no Supremo Tribunal Federal, porque nesse caso haveria aí uma violação ao devido processo legislativo, ou seja, a tramitação de uma PEC com conteúdo que evidentemente viole cláusula pétrea. Saulo, mas se por um acaso uma coisa dessa fosse aprovada, ninguém entrasse com mandado de segurança coletivo, isso seria analisado através de ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade. E, naturalmente, isso seria declarado inconstitucional. Saulo, e se fosse um decreto? Esse decreto seria nulo. E se fosse uma medida provisória, Saulo, dizendo para fechar igrejas, isso seria uma medida provisória inconstitucional, que não teria absolutamente nenhum efeito prático, considerando as formas de controle que nós temos hoje. Entendeu, pessoal? Então, é falaciosa essa tese de que, no Estado Democrático de Direito atual, seria possível o fechamento de igrejas por uma impossibilidade jurídica, seja porque se o presidente tentar isso, ele está sujeito a um processo de impeachment, seja objetivamente que algo nesse sentido deveria vir por emenda, e mesmo que fosse aprovada essa PEC, haveria uma inconstitucionalidade por conta de uma violação à cláusula pétrea. Tudo bem, pessoal? Então eu agradeço a presença de todos, peço que se inscrevam no canal e eu vou tentar aqui trazer vídeos atuais, porque temos bastantes assuntos que tratam direto ou indiretamente sobre o direito constitucional e sobre o direito de uma forma geral. Um grande abraço e fiquem com Deus.